Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre algumas preposições, vamos dar exemplos e explicar o uso de algumas preposições. Vamos falar sobre quando usar a preposição com, entre, até e para. Vamos falar um pouquinho também sobre a preposição a no final da aula, tá? Vejam aqui alguns exemplos. Eu bebo café com açúcar. Existe café com açúcar e existe café sem açúcar, né? Eu moro entre essas duas ruas. Então veja que aqui entre como preposição é como em inglês between. Então entre uma rua e entre outra rua. Vejam aqui o cumprimento até amanhã, por exemplo. Então usamos aqui também essa preposição até. Eu vou trabalhar até às 18 horas, tá? Então, quando eu falo de horas no Brasil, nós usamos assim, o número e mais a letra H, certo? Essa letra aqui, ó, H. Então, isso é como nós fazemos horas no Brasil. Nós não fazemos como se fosse 18 e depois ponto, ponto, não. Nós usamos com esse H, tá? Então, aqui eu vou trabalhar até às 18 horas. O até é como em inglês until, né? Muito bem, vejam só. Vamos observar agora, então, quando usar para, quando usar a preposição para. Essa preposição é bastante, mas bastante usada em português e ela tem, de modo geral, dois usos muito frequentes. Um deles é para dar a ideia de destino ou deslocamento. Então, eu estou aqui, mas eu vou para algum outro lugar. Então, vejam, eu vou para a minha casa. Eu vou para o mercado, que é, na verdade, aqui eu preciso especificar o mercado. Aqui é um uso que nós colocamos o artigo e você pode perguntar, mas por que tem o mercado, tá? Está estabelecido na língua que é o mercado. Em geral, com quem eu estou falando, a pessoa sabe qual é o mercado que eu vou, né? Mas é um uso particular também na língua, eu vou para o mercado. Eu vou para o Brasil. Aqui, bem, eu tenho o nome de um país, eu preciso especificar o Brasil. Eu vou para o Rio de Janeiro. Lembre que Rio de Janeiro é uma exceção, tá? É necessário dizer o Rio de Janeiro e São Paulo, que também é uma cidade, também é um estado, mas eu não preciso usar artigo. Então eu digo eu vou para São Paulo, certo? Isso é bem complexo, eu sei, o uso dos artigos em português. Precisamos fazer muitos exercícios, estudar, tentar entender aí esse uso, mas aqui, sobre a preposição para, veja que eu estou usando com o verbo ir. Então, é ir para algum lugar, né? Então, usamos assim. Fizemos aqui também os exemplos do uso informal, porque nesse caso aqui eu vou para a minha casa, tem um tom um pouquinho formal dizer eu vou para. No dia a dia, falando com os amigos, numa fala mais informal, mais cotidiana, a tendência é nós falarmos sempre eu vou para a minha casa, eu vou pro mercado, eu vou pro Brasil, eu vou pro Rio de Janeiro e eu vou para São Paulo. Essa é um modo mais informal de falar. Veja que nós juntamos para ficou para o ficou pro, para o Brasil também pro. É assim que nós falamos de um modo geral. Bom, eu disse que a preposição para tem dois usos mais frequentes, tá? Então, o primeiro era com a ideia de deslocamento, né, ou destino. E agora vamos ver um outro uso que é com a ideia de finalidade ou de objetivo. Acompanhem aqui os exemplos. Eu vou para Foz do Iguaçu para visitar as cataratas. Ele trabalha para ajudar a família. Observem que quando eu falo eu vou para Foz do Iguaçu,
eu estou dando a ideia de destino, de deslocamento. Então, é o primeiro uso, né? Mas eu posso dizer, eu vou para Foz do Iguaçu para visitar as cataratas. Então, nesse caso, para visitar as cataratas é o meu objetivo. Ah, por que você vai para Foz do Iguaçu? Para visitar as cataratas. É a minha finalidade, é o meu objetivo, tá? Aqui também, por que ele trabalha? Ele trabalha para ganhar dinheiro e para ajudar a família, né? Com a finalidade, com o objetivo de ajudar a família. Tudo bem, pessoal? Esses são os usos mais frequentes, tá? Muito, muito frequentes da preposição para. E vocês poderiam perguntar, mas então, e a preposição a? Quando que nós usamos? Ou é usada no português brasileiro? Bem, essa preposição, ela tem um uso muito restrito, ela não é muito usada. A tendência é nós usarmos sempre o para, tá? Para ou para falar, né, mais informal, mas existem algumas situações especiais que ainda usamos a preposição a e nós vamos mostrar aqui na sequência para vocês, tá? Então vamos ver alguns exemplos, pessoal, acompanhem comigo. Por que ele veio para o Brasil? Né? Ele veio para estudar. Então aqui eu tenho o primeiro para com a ideia de destino, né, de deslocamento, e o segundo eu tenho com a ideia de objetivo. Muito bem. Agora vamos ver esses outros dois exemplos. A reunião vai até às 10 horas. A loja abre às 10 horas da manhã. Vejam que aqui nós estamos falando de horas. Então, nós temos que colocar a preposição a. Como são 10 horas, é plural, então aí a preposição a mais o artigo a, porque horas é feminino, as horas, então fica as horas. Aqui eu já tenho uma preposição até às 10. Esse as aqui é só o artigo definido. E vamos lá, pessoal. Em frente a horas, usamos a preposição a. Normalmente é as, porque é às 10, às 2, às 3, às 4, normalmente é plural, né? É a 1 hora ou às 2 horas, né? Das 3 às 4. Bom, outro exemplo. Eu vou a São Paulo amanhã. Vejam. Esse exemplo... Esse uso do a é muito formal. Nós não falamos assim. Em textos formais, em textos escritos, nós vamos usar a preposição a, substituindo a preposição para, de um modo geral, ela é bastante usada. Mas na fala não. Na fala informal, nós não vamos dizer eu vou a São Paulo. Fica muito formal, é estranho. No dia a dia, ninguém fala assim, tá? Então, qual é a diferença entre usar a preposição a e a preposição para? Em geral é porque o a é uma preposição de uso mais formal em português ou no português brasileiro. Porém, ainda usamos a preposição a para escrever e para falar em algumas situações ainda com alguns verbos é necessário usar a preposição a. E sobretudo com as horas, né? Às 10 horas, eu vou, que hora você vai? Eu vou às 10, vou às 11, né? Aí usamos a preposição a, tá bem, pessoal? Mais alguns exemplos, e gostaria que vocês observassem, tá? Aqui a preposição mais artigo, que é o que nós chamamos em português de crase. O que é a crase? A crase é a junção da preposição a mais o artigo a. Aí tem a junta, fica esse a com esse acento, o acento virado, então, para a esquerda, tá? Algumas línguas têm, no francês tem esse mesmo processo, né? Essa mesma situação aqui. Vamos aos exemplos, tá? Mas procurem observar que estamos falando de um uso mais formal da língua, tá? O banco fica próximo à universidade. Bom, universidade, a universidade tem o artigo a
estar próximo a alguma coisa, que eu preciso usar a preposição a, o banco fica próximo à universidade com a crase. Agora observe, eu prefiro comer vegetais a comer carne. Esse a aqui é só o a de preposição, não tem artigo. Portanto, não precisa da crase, não precisa, porque é só a de preposição. A comer, comer depois é um verbo, então não tem artigo, né? Ele renunciou à presidência. Ele renunciou, renunciar é como não quero mais, né? Então, ele renunciou à presidência. Aí se usa com a crase, tem uma preposição, tem um artigo. E o último exemplo é, ele renunciou ao cargo. Observem que aqui eu tenho a preposição a e o artigo o juntos, mas a e o eu tenho que fazer o a e fazer o o, né? Agora, quando eu tenho a, daí eu posso fazer apenas um, faço a crase junta, né? Bom, pessoal, aqui nós temos alguns usos, tá? São usos mais formais, então a preposição a tendência é ser usada em texto formal e não na oralidade do dia a dia, né? Tá certo? Então, ficamos aqui com mais algumas preposições, tá? Não esqueçam dos exercícios, eles são importantes, eles vão ajudar você a fixar e a memorizar. Façam várias traduções e observem essas preposições que nós falamos aqui, observem como elas são usadas na sua língua, porque às vezes dá muita diferença, tá? Muito bem, então até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!